Olá para todos e vamos a mais um estudo. Por que os judeus rejeitaram a Jesus e por que alguns judeus ainda o rejeitam nos dias atuais? Em 1 João 1, verso 11, diz que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Os judeus esperavam um Messias que fosse estabelecer um reino humano. Nessa época, Israel estava debaixo do Império Romano. Os judeus esperavam um reino político e militar que os libertasse do domínio romano. Eles esperavam que Jesus fosse libertar Israel do Império Romano e trazer um novo governo, como foi o governo de Davi e Salomão. Até os discípulos de Jesus esperavam que Jesus fosse libertá-los do Império Romano. Depois que Jesus ressuscitou e apareceu aos seus discípulos, eles perguntaram para Cristo se ele restauraria o reino de Israel naquele tempo. Ou seja, se Jesus livraria Israel do Império Romano e tornaria como foi no tempo de Davi e Salomão. Veja o que eles perguntaram a Jesus. Atos 1, versos 6 e 7. Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E Jesus disse, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Durante o tempo do ministério de Jesus na terra, seus discípulos e seus seguidores esperaram um Jesus que fosse reinar sobre eles, os libertando do Império Romano. E essa esperança, até quando Jesus ressuscitou, como acabamos de ler, eles ainda tinham esta esperança. Na visão deles, o Messias seria um reino humano que livraria Israel do domínio romano. Mas Jesus falava de um reino espiritual e não de um reino terrestre. Os seus discípulos, bem como os demais judeus, sofriam sob o domínio romano. Eles queriam que Jesus libertasse Israel do poder de Roma e que Jesus se tornasse rei de Israel. Nesse versículo já lido, Jesus respondeu que o Pai estabeleceu o tempo para todas as coisas, e não convinha a eles saberem a data da libertação do Império Romano. O Império Romano durou até o 4º século depois de Cristo, mais de 400 anos depois que reivindicaram a libertação de Roma, no versículo que já foi lido. O reino de Jesus era espiritual e não humano. Jesus disse para Pilatos, meu reino não é deste mundo. Satanás ofereceu a Cristo todos os reinos do mundo para desviá-lo de seu propósito, pelo qual Jesus veio à terra. O diabo ofereceu a ele os reinos do mundo, um governo humano, liderança humana. E não era esse o seu propósito, e o diabo sabia disso. Por isso que o diabo propôs os reinos do mundo a ele. Jesus veio à terra dar vida eterna ao homem para poder viver neste reino espiritual, o qual ele foi preparar. Jesus veio à terra preparar o homem para viver neste reino espiritual por toda a eternidade, num tempo futuro. O reino de Israel era humano e passageiro. Israel não compreendeu isso. Por isso, até hoje, tem os que seguem o judaísmo, que estão esperando Cristo vir à terra até os dias atuais, não crendo que este que veio era o verdadeiro Cristo prometido. Israel nunca soube aguardar o tempo de Deus, e nunca entendeu a forma de Deus operar. Por isso sempre sofreram. Veja que Israel queria um reino humano, ainda no Velho Testamento. Os israelitas, antes de Israel ter o seu primeiro rei, que foi Saul,
Os israelitas pediram a Samuel alguém que reinasse sobre eles. Deus atendeu seu pedido contra a vontade dele, mas os judeus sofreram por isso. Deus era o verdadeiro líder de Israel, mas eles o rejeitaram como rei. Queriam governar Israel à base da forma humana. Samuel os advertiu acerca das consequências e que Deus não os livraria das consequências. Veja o que Samuel disse: Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Ou seja, quando Israel clamasse a Deus por causa do fracasso do governo, Deus não os ouviria. E foi isso que aconteceu. O primeiro rei de Israel, Saul, foi um fracasso. O povo clamou por um rei porque pensava que um novo sistema de governo mudaria a nação. Mas o problema de Israel era a desobediência a Deus. Sendo assim, as dificuldades iriam continuar, porque Deus tem poder sobre o governo humano. O que eles precisavam eram de fé e obediência a Deus. Veja o que Deus disse a Samuel acerca de Israel pedir um rei. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não tem te rejeitado a ti, antes a mim tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Veja, Israel não queria que Deus reinasse sobre ele e queria um reino humano. Israel queria um rei, como toda a nação tinha naquela época. Queriam rei, queriam leis, e por isso rejeitaram a Deus. Por isso Deus disse para Samuel, que era para ouvir o pedido dos judeus e estabelecer um rei humano, mas as consequências eles sofreriam. Pedir ajuda a Deus e continuar vivendo nos padrões do mundo, não seremos ouvidos. Precisa fé e obediência. Israel tropeçou neste ponto. Samuel deixou claro que sofreriam as consequências e não haveria mais volta. Deus não iria ouvi-los. O primeiro rei de Israel foi Saul, que foi um fracasso. Saul foi um rei semelhante a Israel. Não quis ouvir a voz de Deus, foi desobediente a Deus, como foi Israel. Foi um rei nos padrões israelita, no mesmo padrão do povo de Israel. Desobediente a Deus, coração duro. Quis fazer a sua própria vontade e não a vontade de Deus. Por isso, fracassou. O mal que acontece no mundo é consequência do pecado. Governo humano não consegue arrumar, pois Deus está no controle do mundo. O que acontece de mal é permitido por Deus, e só Ele pode pôr ordem. Israel nunca conseguiu compreender a Deus. E nos dias de hoje, muitos judeus esperam a Cristo porque faltou e falta entendimento, falta discernimento da mesma forma que Israel não teve. É isso aí então. Se você gostou desse estudo, dá um joinha para ajudar na divulgação, se inscreva, comente embaixo e até o próximo.